Calorias invisíveis, quem são elas? Ué, Jana, como é que eu vou ver se você tá me dizendo aí que elas são invisíveis? Se você tá no processo de emagrecimento, não prestar atenção, isso vai te atrapalhar. E eu já vou explicar pra vocês quem são elas. A gente sabe que no processo de emagrecimento não adianta a gente só pensar no âmbito calorias. É óbvio que existem os macronutrientes, os micronutrientes. Porém, nem tudo é contar calorias. Deus me livre a gente pensar aqui em terrorismo nutricional e um controle excessivo disso tudo. Porém, existem alguns detalhes que podem estar sim nos atrapalhando no processo de emagrecimento. Se você, assim como eu, já passou por esse processo em uma forma tão dificultosa que talvez a gente tá ali se esforçando e não vê resultado, talvez isso seja o problema, ou não. Às vezes é apenas um detalhe que precisa sim ser ajustado pra gente conseguir melhores resultados. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, não deixa de se inscrever e de dar like nesse vídeo pra acompanhar vários outros vídeos sobre autoajuda, emagrecimento, enfim, um pouco sobre a minha vida. Às vezes eu posto alguns vlogs aqui também. Seja muito bem-vindo. Então, as calorias invisíveis, elas são aquelas que a gente consome no nosso dia a dia, mas sem perceber. Um exemplo clássico são as bebidas açucaradas, os refrigerantes. É muito fácil consumir bastante e muita caloria somente em bebida líquida. Inclusive as bebidas alcoólicas também. Por mais que às vezes um suco de laranja ele seja saudável para o nosso corpo, tendo muitas vitaminas, querendo ou não, um copo de suco de laranja a gente precisa de muito mais do que uma laranja apenas. Por isso que é sempre preferível comer a laranja do que tomar o suco dela. Aí existem sempre duas vertentes onde as pessoas discutem nas redes sociais. Ué, se eu vou almoçar e eu não quero tomar água, o que eu faço? Eu tomo um refrigerante zero ou eu tomo um suco de laranja? Digamos que em termos, o que vai ser mais saudável para você? É óbvio que muito provavelmente o suco de fruta, mas antes, em primeiro lugar, a água. E o que vai ser zero caloria? A bebida ou o refrigerante. Porém, um refrigerante é óbvio que ele vai ter potencial cancerígeno se você tomar demais. Porém, ele é zero calorias. Mas se você conseguir encaixar na sua rotina um copo de suco de laranja, esse não vai ser o problema. O problema vai ser quantos copos e qual que vai ser a densidade calórica, às vezes, do teu contexto geral. Então, se num dia você precisa estar em déficit calórico, às vezes um copo de laranja, que gira em torno de 80 a 100 calorias, pode fazer falta. Isso não vai te saciar, e principalmente porque esses sucos são coados. Um suco de laranja não vai te ajudar com a saciedade. Às vezes, no processo de emagrecimento, é preferível tomar um copo de água durante a refeição. Se você fizer questão, é claro. Eu aprendi a gostar da água com gás. Eu acompanho a água com gás com um pouquinho de suco de limão. Fica bem gostoso e super ajuda no processo de emagrecimento, porque não vai ter calorias. E as calorias do suco de limão são praticamente quase nada. Então é super tranquilo. E é só um pouquinho de limão para uma garrafinha inteira dessas de água com gás. Eu sempre tenho aqui em casa, eu adoro. Outro exemplo que eu quero trazer para vocês de calorias invisíveis, é óbvio que elas não são invisíveis, porém a gente acaba consumindo sem perceber. Sabe aquelas beliscadinhas que a gente dá durante o dia? Se a gente não prestar atenção, às vezes a gente consome umas 300, 400 calorias de coisas que a gente poderia evitar. Por isso que sempre as nutricionistas falam que se você fizer um lanche ou algo assim, é importante colocar frutas nesse momento. Mas, se a gente acabar preferindo, por exemplo, bolacha recheada, que é óbvio que é muito gostoso, é impossível comer um só, né? Também os lanchinhos como os chips, essas coisas assim, são muito calóricos e você pode colocar o teu déficit do teu dia totalmente por água abaixo. Até, sabe aquelas balinhas de iogurte? Se eu não me engano, umas 4 delas ou 5 é em torno de 80 calorias, gente. E essas 80 calorias, se você consumir fruta, você vai consumir muito mais fruta, muito mais densidade e volume, que vai te trazer muita saciedade e nutrientes do que simplesmente aquelas balinhas de iogurte. Agora, eu gostaria de dar um exemplo para vocês sobre a ilusão de ótica. Como assim, Jana, ilusão de ótica? Olha, dependendo do tamanho do prato que você tem em casa, às vezes você come muito mais do que você está imaginando. Se o prato ele é bem grande e você vai colocar a sua refeição ali, é óbvio que no seu inconsciente você vai querer preencher aquele prato para você se sentir saciado. Às vezes o prato é tão grande, você coloca tanta comida que você nem percebe. Então só pelo simples fato, às vezes, de diminuir um pouquinho o tamanho do prato, essa sensação de que é pouca comida você não vai ter.
E é muito inconsciente de nossa parte. Às vezes a gente acredita que não, já não é capaz, eu não penso assim. Mas você não faz isso de forma consciente. Nessa fase de reeducação alimentar, diminuir às vezes o tamanho do prato ou prestar atenção no tamanho que ele é, pode fazer total diferença na hora da sua refeição, que é geralmente nas principais refeições, né? No almoço e no jantar. Agora, eu acredito que uma das calorias invisíveis mais consideráveis hoje em dia são as frituras. Tudo que é frito a gente não vê e traz tanta caloria por alimento. Por isso que hoje eu amo a Air Fryer. Eu sempre gostei muito de batata frita, mas eu aprendi sim fazer de uma forma mais saudável na Air Fryer e que fique sim muito gostoso. É óbvio que é maravilhoso batata frita, mas a batata na Air Fryer não perde quase nada para batata frita de verdade. Então só o fato de você parar de fritar e usar o forno ou a Air Fryer, você consegue diminuir as calorias da batata frita em mais de 50%, porque o alimento ele é imerso ao óleo e o alimento ele acaba absorvendo muito azeite, muita gordura. Então, para vocês entenderem, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de proteína tem 4 calorias e 1 grama de gordura tem 9 calorias. E você acaba adicionando toda essa gordura dentro da batata frita ou entre outros alimentos, ou fritar um frango, fritar um salgadinho. Tudo que é imerso em óleo é muito calórico. Então são coisas que a gente não percebe a nosso olho. Porém, sim, agrega muito no valor calórico do alimento. Eu chamo de din-dins calóricos, né? Acaba ficando muito caro para você incluir aí na sua refeição. E sem contar que não é nada saudável, né? Eu, Jana, eu ainda estou em processo de emagrecimento e tenho aprendido muito sobre tudo isso. Eu acabo evitando de almoçar fora de casa, pelo simples fato de que nos restaurantes eles acabam colocando óleo vegetal em praticamente tudo, inclusive no arroz, porque deixa o alimento mais saboroso, deixa o alimento mais brilhoso. E se você for ver, você vai colocar no seu prato o arroz, o feijão, a batata, a carne, todos esses alimentos têm aditivos de gordura. E um prato que você pode fazer praticamente igual na sua casa, de um prato de uma refeição de um restaurante e você fazer em casa é praticamente a metade. Então sempre vale mais a pena você mesmo fazer a sua versão. Por exemplo, o hambúrguer de alguma hamburgueria que você gosta. Você pode fazer hambúrguer em casa. Você pode comprar o pão, mas escolher um corte de carne moída mais magro, um patinho. Gente, não perde tanto assim para sabor. E você evitar esses molhos prontos que vêm junto com as hamburguerias. Sabe aquela maionese? Então, você pode colocar um creme de ricota light ou até um requeijão light, dá super pra encaixar. Você vai se sentir tão saciado quanto comer fora. Um exemplo bem importante sobre essa questão de hamburguerias são as hamburguerias de fast foods. Elas têm muito mais calorias, inclusive no próprio pão. Às vezes, então, se você quer sair, tentar buscar um lugar que tenha um hambúrguer mais artesanal. Isso, além de ser um pouquinho mais saudável, não vai ser tão calórico. Mas, voltando a falar dos molhos. Os molhos e condimentos. Sim, eu sei. Sabe aquela Caesar salad? Que você coloca aquela alface, várias saladas, proteína, e daí você vai lá e coloca aquele montão de molho em cima da sua salada. É uma salada? Lógico, ela é saudável sim, porém o excesso desses molhos podem colocar todo esse teu prato super saudável em um âmbito de um prato muito calórico, assim como um hambúrguer. Eu sei que nem tudo são calorias, mas elas são importantes. Se você não prestar atenção, isso vai trazer um resultado no seu corpo. E vamos e convenhamos, né? Um molho em cima da salada é gostoso, porém você não precisa exagerar. Isso não vai te trazer mais saciedade. Você vai colocar tanta caloria pra dentro que aquilo ali não vai te trazer saciedade nenhuma. É importante a gente prestar atenção também nisso. E hoje em dia existem várias receitinhas que a gente consegue fazer com iogurte. Isso reduz grande parte das calorias e também deixa muito gostoso. Agora que eu trouxe vários alimentos, várias sugestões para vocês, eu espero que vocês tenham conseguido entender esse contexto de calorias invisíveis. Resumindo, algumas dicas simples para vocês. Na hora das refeições, vamos escolher água ao invés de bebidas açucaradas, preferir lanches mais saudáveis, como frutas, e prestar atenção nas porções na hora de se alimentar. Se você for em restaurantes, tentar optar pelos pratos mais leves. As saladas geralmente ajudam bastante nesse processo, porque até no restaurante, se elas não estiverem refogadas, se elas estiverem cruas, elas estão de forma in natura. Então isso vai te ajudar a preencher o seu prato e te deixar bem saciado. E não esquece de usar os molhos com moderação. Como eu já falei para vocês,
Lembre-se, emagrecimento não é somente sobre contar calorias, é sobre mudar o estilo de vida. Mas é importante sim a gente ter escolhas conscientes. E agora, com a sua atenção e também algumas mudanças de hábitos, você agora pode cuidar das calorias invisíveis e alcançar os seus objetivos de forma mais saudável. E se você consumir alimentos industrializados, não esqueça de prestar atenção nos rótulos. Mas é sempre importante você preferir descascar mais do que desembalar, né? Vamos desembalar menos. Eu acho que essa frase, inclusive, já tá até bastante clichê. Mas é verdade, os alimentos in natura, os alimentos naturais, eles têm uma densidade calórica muito menor do que os industrializados. Hoje, a indústria, eles fazem uma combinação perfeita de açúcar e sal no mesmo alimento com gordura. É óbvio que vai ser muito mais palatável, é óbvio que vai ser muito mais gostoso. Por exemplo, se você abrir uma bolacha recheada, é praticamente impossível comer uma só. E agora me explica como que na bolacha recheada tem sal. O sal, ele acentua o sabor do doce e com a dose perfeita de gordura, é uma explosão de sabores na nossa boca. Não tem como competir os alimentos industrializados com os alimentos in natura, os alimentos mais saudáveis. Não adianta. Às vezes é preciso passar por um detox do nosso paladar para conseguir acreditar que sim, os alimentos saudáveis, os alimentos in natura, eles são saborosos. Mas se o teu paladar estiver totalmente, entre aspas, infantil, dificilmente você vai sentir prazer em comer comidas in natura. Então, muito cuidado com os alimentos que você tem no seu dia a dia. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, eu espero que você compartilhe com seus amigos e a sua família também. Juntos a gente pode criar, sim, uma comunidade muito mais saudável. Até a próxima e continue cuidando você aí das suas calorias invisíveis. Mas calma, não precisa ficar bitolado, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e de dar like nesse vídeo também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!